A criança tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Bom dia, meu nome é Gisele, do terceiro período de Psicologia da Universidade Metodista, e hoje vamos falar sobre os direitos da criança e do adolescente de acordo com o ECA e o Ministério da Saúde. Temos como convidada hoje a doutora Gisele Stefanelli, que é fisioterapeuta, pedagoga e estudante do curso de Psicologia da Metodista também. E ela vai nos responder 3 questões hoje. Bom dia, Gisele. Bom dia. A primeira questão eu queria saber que, de acordo com o Ministério da Saúde, quais são os principais direitos da criança e do adolescente quando o tema é a saúde? Bom, para o Ministério da Saúde, tem vários direitos da criança, né? Um deles, por exemplo, fundamental, é o direito à amamentação. Seja a mãe detenta, seja a mãe portadora de HIV. Quando a mãe tem HIV, no caso, a mãe tem direito a aleitamento materno. Então, ela não vai poder amamentar, mas ela tem o direito de permanecer com o bebê para ter o aleitamento. Então, é um direito fundamental da criança, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade de vida, né? E estendido até 2 anos ou mais. Também, outro direito fundamental do bebê é a vacinação. Teve um caso recente que falou que a mãe, quando o bebê nasceu, recusou a dar a vacinação do bebê. Entrou em caso de justiça, porque é direito da criança ser vacinada quando nasce. Pelo SUS, chegando na caderneta de vacinação, tem uma vacinação, menos vacinas do que se você fosse fazer em um laboratório particular. Mas é direito da família, a criança tem que ser vacinada, porque assim ela não tem imunidade ainda completa, então ela tem que ser vacinada. Outro direito da criança também com relação à internação. Quando a criança entra numa unidade de terapia intensiva ou numa enfermaria de um hospital, ela tem que ser acompanhada por um dos pais, pelo menos, ou por algum responsável. E outra característica também que é fundamental dessa criança, principalmente quando ela nasce, o bebezinho quando nasce, ele tem que ser tem que estar junto com a mãe. Então, a gente fala que tem que ter o alojamento conjunto. Então, a criança, quando nasce, o direito da criança está junto à mãe. E o direito da mãe está junto ao filho, né? Tem outros direitos também da criança com relação ao teste do pezinho. A gente fala que é o teste, a triagem neonatal, que vai identificar doenças de ordem metabólica, doenças de ordem genética e também doenças infecciosas. Então, quando a pessoa faz pelo SUS, detecta nesse teste do pezinho, no máximo até 10 doenças, até menos que 10. Quando a pessoa faz no particular, pode chegar até 30 investigações. Então, você vê que no SUS tem direito, mas o exame ele não vê todas as doenças, né? E também outro direito da criança com relação à internação é o direito a ter brinquedoteca nos hospitais. Então, a criança que está entrada num hospital pediátrico ou que tem atendimento à pediatria, quando entra no hospital como um paciente em internação, ele tem direito de ter brinquedoteca. Então, é algo que a gente pode pedir para o hospital, quando não se tem, é direito da criança ter. Então, você tem que pedir que isso aconteça. Outro direito também do bebezinho, quando nasce, é ter acesso a todos os cuidados neonatais fundamentais para ele sobreviver. Então, quando a criança nasce, ela tem direito de ser registrada também com o pezinho, né? Quando a gente fala que a criança nasce, ela tem direito de ter o registro com a sola do pé, com a digital da mãe e a digital da criança, para poder ter o seu registro. Outra também característica importante do bebezinho, quando ele nasce, né? Ou quando tem baixo peso, ou quando é prematuro, é o método mãe canguru. Então, o bebezinho ele tem direito a ter essa assistência humanizada no hospital. Então, esses são alguns dos direitos que o bebê ou a criança ou o adolescente tem quando diz respeito ao Ministério da Saúde. E em relação à criança que ela é adotada, como que funciona? Quais são os direitos? Então, a criança adotada tem todos os direitos iguais ao filho que não é adotado, né? No caso, no plano de saúde, toda criança recém-nascida ou adotada, seja menino ou menino, não importa, tem direito a serem inseridas, né, no plano de saúde dos pais. Então, assim que o nasce, já pode ser pedido essa retificação no plano de saúde para as crianças.
Doutora, desses direitos, quais são os apontados no Estatuto da Criança e do Adolescente? Bem, no artigo 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre a amamentação. Então, a amamentação é fundamental. No artigo 10, fala sobre a permanência do bebê junto à mãe, né, e alojamento conjunto, que é fundamental também. Então, o artigo 10 fala sobre isso. Também fala com relação aos exames. Então, a criança, quando nasce, tem direito também a fazer a triagem neonatal. Então, isso também está inserido, né, no ECA. E também identificação ao nascer. Então, quando a criança nasce, o direito de ser registrada, ela está no ECA também. Com relação à vacinação, está no ECA, mas é no artigo 14. Então, toda criança deve ser vacinada, tem pelo SUS, então a criança, se não é vacinada, se a mãe não permite, entra em justiça, porque é um direito fundamental da criança, um direito à saúde, um direito à vida. Então, se a mãe recusa vacinar o seu bebê, então é um processo que vai à justiça. Também com relação ao artigo 12, fala com relação à permanência dos pais com o bebê ou com a criança, adolescente, no hospital em caso de internação. Então, é fundamental, é direito da criança ser acompanhada por um dos pais ou por algum outro responsável. Tem casos que os pais abandonam os filhos no hospital. Esse caso entra em contato com o assistente social do hospital, porque é proibido um pai abandonar ou deixar o filho quando ele é de menor no hospital. Isso, infelizmente, em hospitais públicos acontece muitas vezes. Os pais, mais quando é usuário de drogas ou tem alguma coisa, complicação, ou mãe alcoólatra, né? E vai levar a criança para o hospital e abandona a criança no hospital e não volta. Ou vai e volta. Então, nesses casos assim, tem que ser acionado, né, o assistente social do hospital para ver o que tem que ser feito a partir disso. Então, esses são alguns dos pontos que são abordados no ECA com relação aos direitos da criança. No artigo 70 do ECA, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. It might seem